Fala, rede! Tudo bem? Meu nome é Vitor Magnani e hoje a gente vai falar sobre cibersegurança. A gente vai trazer aqui os principais nuances da maturidade das empresas nesse assunto e eu não poderia deixar de convidar algumas referências e talvez uma das grandes referências de cibersegurança aqui no Brasil. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e acessar também o site do redigitalize.com.br, que é esse nosso conselho que reúne as principais lideranças dentro do ecossistema digital em todas as áreas para trazer conhecimento para você. Aí você vai ter a garantia de que você está escutando alguém que já fez alguma coisa positiva, já entregou resultados de sucesso aqui dentro das grandes nativas digitais, essas empresas que vêm guiando todo o mercado. Tá bom? Vamos lá. Nicolas, obrigado aí pela sua presença aqui no podcast Digitalize. A gente vem tratando muito de cibersegurança e talvez você seja uma das pessoas que eu conheço que melhor fala sobre o assunto. Acontece que no Brasil a gente às vezes demora para internalizar algumas coisas, algumas áreas, processos, procedimentos. E cibersegurança, eu coloco de maneira geral, que no Brasil ele iniciou tardiamente, porque toda a discussão que gerou em cima de Lei Geral de Proteção de Dados, que ao meu ver é mais sobre cibersegurança do que burocracia, no Brasil, pela infinidade de advogados que nós temos e tal, e até por ser uma lei, meio que as empresas falaram, bom, vou fazer meu mapeamento de proteção de dados, então preciso de uma autorização ali do cliente, do usuário, isso é dado sensível, isso não é, e deixaram para um segundo momento fazer de fato aquilo que deveria ser o principal, que é garantir um sistema protegido, um sistema seguro, lembrando sempre que nada vai ser 100%. A gente, no final das contas, cibersegurança tem mais a ver com segurança do que com cyber. Então é um tema de segurança. E segurança é correr atrás do rabo. Sempre vai ter um atacante que vai se adaptar, vai melhorar ou vai buscar um outro caminho para tentar te invadir, gerar uma fraude, enfim, fazer uma série de situações. Mas antes da gente se aprofundar nisso, se apresenta aí quem que é o Nicolas, o Nick, contando um pouquinho dessa sua trajetória no assunto. Meu amigo, obrigado pelo convite, estou lisonjeado de estar aqui com você. Pessoal, vocês viram essa introdução aqui? Espero até o final conseguir entregar tudo que você prometeu de mim aqui. Mas com certeza vai ser um bate-papo bem legal. E eu acabei me especializando nisso, né? De comunicar algo que é tão complexo para algumas pessoas de uma maneira um pouco mais simples, um pouco mais acessível a todos. Porque quando alguém não tem um entendimento de um determinado assunto, ela tende a não querer se aprofundar, não discutir, tirar da pauta, e a gente acaba entrando numa situação como a gente tem hoje, de estar muito atrás do que nós deveríamos ter em nível de maturidade, né? E eu coloco um pouco a culpa em mim também, porque eu tive uma formação técnica, eu comecei lá na área técnica, e para eu me destacar das outras pessoas, eu queria mostrar que eu entendi um pouco mais, então eu falava siglas, termos em inglês, coisas bem complexas, para ver se eu aumentava o salário, para ver se eu conseguia uma promoção, e tudo que eu sabia eu não queria passar para ninguém. Lógico que tudo isso se mostrou inválido, não deve ser dessa maneira, mas a gente trouxe muito disso também para os demais profissionais de cibersegurança. Então acabou gerando o quê? Esse abismo entre o pessoal de negócio e o pessoal de cibersegurança. E nessa minha carreira eu saí da área técnica, depois fui mais para a área comercial, já na Cisco, cuidando da parte de canais, gestão de canais para alavancar, ter vendas exponenciais através de canais sem ter que crescer tanto o time de vendas. E depois me especializei entre as empresas do Vale do Silício, que estavam se destacando, resolvendo problemas que ainda estavam embrionários aqui no Brasil, trazendo essas soluções, vendendo através desse ecossistema de parceiros que eu tinha aprendido como que fazer e conseguindo levar soluções inovadoras para os clientes. Então, eu acabei tendo essa marca no mercado de ter essa abordagem consultiva, trazer soluções inovadoras em cibersegurança e agora, ultimamente, mais conectado ao negócio, onde eu estou ajudando os conselheiros a terem entendimento melhor, não só de cibersegurança, mas que eles se tornem um conselheiro digital, que eles entendam o que é blockchain, inteligência artificial, toda essa parte. Temos um curso também de cibersegurança para conselheiros, para que a gente consiga falar a mesma língua e, através dessa comunicação, elevar o nível de cibersegurança no Brasil.
Pois é, Nick. Cara, se tem algum tema que eu acho que no Brasil tem um território vastíssimo para crescimento, é cibersegurança. Eu explico por quê. Porque se você olhar para a famosíssima pirâmide de Maslow, isso você pode utilizar para marketing, para gestão, para qualquer outra coisa. De fato, segurança está lá na base da coisa. A gente olha para a história e vê para onde que as empresas podem ir, a gente vai ver que lá atrás as empresas se preocuparam com segurança, de um jeito ou do outro, seja proativamente, seja por meio de imposições, enfim, ao meu ver, corretas. Do tipo, seja segurança patrimonial, segurança dos próprios funcionários, segurança, enfim, lá atrás da informação ainda em data center, com o cara lá fechado na salinha. Então, o que eu vejo o perfil desse profissional de cibersegurança mudou, então as tecnologias estão bem mais avançadas, ele também não pode ficar mais preso na salinha, porque ela já nem mais existe, tem que saber se comunicar com outras áreas da companhia, como você bem disse, conectar ao negócio e talvez ir até além, que é treinar a empresa. Porque a segurança agora não está no meu data center, não posso falar, não, está lá no cloud. Não, está em todo mundo, a máquina, os próprios funcionários. E até hoje eu vejo as empresas ainda pecando nessa parte do treinamento e pecando também nessa profissionalização desse novo CISO com essas habilidades que antes não tinha, não era requisito. Então você vai olhar para os CISOs que existem hoje nas empresas tradicionais, é o cara quadrado. Nas grandes nativas digitais, geralmente é um CTO que acumulou uma função, ou o cara que está entre cibersegurança e fraude, é o cara que responde ali para o CTO, mas ainda não é uma estrutura tão consolidada como foi os CISOs lá atrás, até a nomenclatura, né? CISO, que vem lá de trás. Como é que você enxerga isso? Ou seja, esse novo perfil desse profissional e o quanto que o mercado hoje está maduro para internalizar essas novas características. Perfeito. E até para explicar para a nossa audiência, CISO é o Chief Information Security Officer, quem está responsável pela segurança da informação, a segurança digital da empresa. Eu não gosto de generalizar, porque realmente tem CISOs que estão fazendo um trabalho incrível. Então eu vejo que de 10 anos para cá, todos aqueles que foram pró-negócio, todos aqueles que passaram a utilizar uma linguagem de risco, de cenários de exposição, para ajudar na continuidade de negócio, eles conseguiram se conectar, conseguir os investimentos adequados e a exposição que era devida. O que foi um desafio também? Porque na ânsia de não gerar um problema para a empresa ou para ele mesmo, às vezes ia lançar um aplicativo e só comentavam com ele que iam lançar o aplicativo no dia anterior. Então a reação é não lança, porque isso é um risco muito grande para a empresa. Aí alguém ia lá, assinava uma carta de risco e lançava do mesmo jeito e dava um problema. Então, assim, a partir do momento que a gente começou a já colocar cibersegurança nas squads, que a gente já pensou em privacidade, segurança por design, já começar fazendo isso com alguns certos controles, ficou mais fácil. O grande desafio ainda é o legado. Então, na hora que a gente vê empresas que estão usando ainda Windows XP, que não estão usando um duplo fator de autenticação, não aplicam os patches de correção, essa empresa ela realmente acaba sendo um prato cheio para os atacantes. Porque lembra, para o atacante isso é um negócio. Então, o atacante ele quer fazer o ataque, ter o maior retorno financeiro possível com o menor custo. O menor custo é isso. Eu vou atacar uma empresa que tem menos barreiras, que eu consigo entrar o mais rápido possível, criptografar e que pague o resgate mais rápido, ou que eu sequestre os dados e alguém venha e pague esse resgate. Então pensa assim, eu sei que muitas pessoas não gostam quando eu falo isso, mas fazer o básico bem feito ainda é muito bom. Só que qual é o desafio? Não é sexy, é um encanamento, sabe? Você ter sistemas atualizados, né? Ou quem são as nativas digitais já habilitarem todos os controles de segurança nessa plataforma onde elas já estão nascendo. Às vezes tem um custo, às vezes é falta de conhecimento. Então, tudo isso acaba sendo um baita desafio. Então,
não temos uma regulamentação ainda, que ela chega a ser punitiva para quem não fizer. Então, nossos dados já vazaram, já estão à exposição, e o mercado brasileiro, sim, ainda é um prato cheio para os atacantes. Muito embora a gente tenha uma multa violenta aí, que assim, a NPD ainda aplicou já algumas multas, mas não de maneira tão incisiva, que, salvo engano, é 50 milhões ou 10% do faturamento, ou seja, 10% do faturamento limitado a 50 milhões por caso. A gente não sabe ainda se esse por caso pode ser por CPF, ou se você vai pegar um vazamento que ocorre tipo na semana 1, na semana 3 ocorre outro e você considera 2 a parte ou um só continuado, não sabe. Mas mesmo assim, Nick, eu vejo que são poucas as empresas que de fato estão internalizando isso da melhor maneira possível, tá? E da melhor maneira possível, que é essa que você está colocando, que é o cara conectado com o negócio, foi dada em algumas empresas para o CTO de uma outra forma. Então, eu vou te dar um exemplo. Em várias empresas, você tem a figura do CTO e do CPO, que é de produto. Perfeito. Na prática, um poderia estar dentro do outro. Fato. Os dois são de tech. Só que um está olhando produto para business e o outro está ainda trabalhando assim, vamos operar. Vamos fazer. Eu sei para onde ir. Entende? Tá. Mas em outras empresas, essa parte do produto já está embedada no CTO, que esse cara de produto seria mais ou menos o tradutor ali entre business e tech. Para a cibersegurança, ainda não está claro para mim se vai ter uma função ali dentro até da estrutura que vai fazer esse tradutor, certo? Porque uma das outras nuances que são bem semelhantes, que você trouxe com outras áreas, é com o pessoal do jurídico ou legal. Pronto. Jurídico legal sempre nas outras empresas é visto como, vamos ver se autoriza ou não. E muitas vezes o legal fala, não autorizo. Hoje em dia já é um breque enorme. Fala, pô, mas você tem certeza? Tem que ser pró-negócio. Então, vou te dar um exemplo. E pró-negócio, mas mitigando todos os riscos possíveis, Sem né? dúvida. Então, por exemplo, um cara de legal vai pegar tá com um produto novo. Aí o legal vai olhar e fala assim, não tem encaixe em nenhuma regulação, mas pode ser que seja uma coisa aqui e outra ali. Mas é um ornitorrinco, né? Tem bico de pato, pelo de urso, tá difícil. Beleza. Num planejamento desse, se ele for preto ou branco, ele vai ou falar sim e aí correr um puta risco, ou falar não e bloquear talvez uma inovação. Nesse meio, surgiu uma outra função, que é o cara que faz a ponte com o futuro. Que é o caso, se estamos no limbo, então, vamos talvez participar do processo de criação de uma nova lei. Entende o que eu estou te falando? Entendi. Então, seja para a tecnologia com o CTO e produto, quanto para legal e essa nova função aqui de policy, fato é que surgiu uma coisa no meio. Entende? Não é que o cara de cyber sentou lá e falou assim, vou entender tudo do business. Até porque cyber e legal, diferentemente de produto e tech, muitas vezes, nunca vai ser core. A menos que a prestação de serviço final seja de cyber, ou a prestação final seja de prestação de serviços jurídicos. Nunca vai ser core. Então, o desafio é como começa a fazer esse encaixe. Você tem alguma pista de como fazer esse encaixe? Como é que esse profissional de cibersegurança, de maneira geral, ele vai, de fato, ele entra na discussão do negócio mesmo, ali no início? Como que é? Eu tenho visto as empresas conseguindo encaixar isso dentro do comitê de risco. Dentro do comitê de risco, você consegue ter uma discussão mais aprofundada, seja de um produto, de uma campanha, da diretriz, de onde está sendo a empresa. O pessoal de risco ajuda a quantificar esse risco e apresentar de uma maneira palatável ao negócio, porque para a gente posicionar a cibersegurança no passado, a gente vendia muito o medo. Olha aqui quantos ataques aconteceram, isso aqui aconteceu, a ação caiu tanto, mas a gente sabe que
é um problema muito grande, mas pode demorar para acontecer para você. Não estou dizendo que não vai acontecer, mas pode demorar. Mas na hora que você se encaixa dentro do comitê de risco, a linguagem fica a mesma. Você leva cenários de exposição frente ao apetite ao risco da empresa e há uma decisão colegiada. E quando cibersegurança se torna uma responsabilidade de todos, fica mais fácil você fazer qualquer coisa dali para frente. O pessoal falava muito também, o CISO vai ter uma cadeira no conselho. Eu hoje, depois de tudo que eu estudei, depois de tudo que eu tenho feito, eu acho difícil, porque aquela agenda do conselho ela é muito densa. N assuntos, né, de dinheiro pesado, de expansão internacional, de margem operacional, de precificação, problemas econômicos globais, locais. É uma agenda muito pesada. O CISO sim estará lá a cada 3 meses para dar uma direção, né? Olha, daqui a onde a gente definiu, do que a gente está entendendo do cenário, nós estamos mais expostos ou menos expostos. Estamos no caminho certo? Não. Eu fiquei agora mais avesso ao risco. Então a gente vai precisar um pouquinho mais de dinheiro para fazer essas iniciativas e aí a gente vai tocando no dia a dia dentro do comitê, porque lá cibersegurança vai ter um tempo maior para se aprofundar e com cada um dos especialistas. Então eu tenho visto muito o CISO com um papel muito importante no comitê de risco, reportando periodicamente para o conselho. Aí tem todo esse alinhamento. Não tem uma fórmula, né? Depende muito de como você vai estruturar essa esteira rolante, né? Da mesma forma que a gente vê muita empresa pecando, e é muita mesmo. Fala assim, bom, beleza, tem uma agenda aqui de tech nova, eu tô com fome, eu acho que eu tô perdendo alguma coisa. Aí pega toda a estrutura do que seria de inovação, de tecnologia, isola num departamento, e o cara, ao invés de se conectar com a esteira rolante da empresa toda aqui para dentro, ele olha para fora, né? Vou olhar para fora, então, aí chama as startups e tal. Para cibersegurança, o que você está propondo é justamente esse olhar para dentro e ver qual que é o desenho de governança para a coisa funcionar, né? Mas aí vem o outro tópico dessa moeda aqui. Se de um lado eu tenho esse perfil de um profissional novo, como é que ele tem que estar mais ligado aos negócios da empresa, você tem um lado de prestação de serviço que, ao meu ver, eu não acho que o mercado brasileiro, de empresas brasileiras de cibersegurança, é um mercado constituído maduro, com muita oferta. Pelo contrário, quando eu vou para o mercado, eu vejo as melhores soluções são gringas. São gringas. Eu não sei se você vê dessa forma também. Eu vejo que tem um mercado enorme para crescer em termos de produtos. Você vê o pessoal da Apura, que faz o Threat Intelligence, que é muito legal, Senha Segura, da parte de gestão de identidade, Blockbit para proteção de perímetro e a solução de SD-WAN, mas são poucas. Quando você olha para um Vale do Silício, para uma Israel, Europa, tem muita coisa para ser feita ali dentro, né? Mas infelizmente na hora de comprar tem muitas empresas que ainda deixam a solução brasileira de lado, preferem buscar uma solução de fora, então também fica difícil dela crescer e crescer rápido, né? Então é esse desafio que eu vejo, mas prestadores de serviço eu já vejo diferente, tem empresas muito boas nesse processo de prestação de serviço, vão compor o portfólio com empresas de fora também, junto com essas empresas brasileiras, e você vai notar que está tendo uma consolidação desse mercado. A Accenture adquirindo várias dessas boutiques de cibersegurança, a Stefanini indo para um outro lado também. Então, o que a gente está vendo hoje é a consolidação desse mercado de cibersegurança. Você dividiu em consultoria e produto, né? Isso. Perfeito. Eu acho que faz sentido, né, para o pessoal entender. Faz total. Tá. Eu tô com um drive muito ali de produto mesmo, assim. Produto, assim, é um território vastíssimo aqui no Brasil, porque, assim, se você pegar o mercado consumidor brasileiro, o quanto de dados que a gente está gerando aqui, então você vê, eu tenho um nível de risco no Brasil muito maior e mais, eu tenho um mercado de consumo gigantesco. Sem dúvida. Né? Do que você, por exemplo, você tem um produto e você está entrando num país, você tem que aprender a língua daquele país e o mercado é pequeno, né? Aqui o mercado é muito grande. Então, assim, produtos é isso, prestadores de serviço, que são as consultorias, aí eu acho que tem, realmente, eu concordo, tem algumas,
Porém é isso, cara. Vou falar a máxima ali da Alice dos Países das Maravilhas. Se você não sabe a direção, qualquer caminho serve. É bem por aí. E a gente não pode ser apaixonado por produto, não pode ser apaixonado por venda. A gente tem que ser apaixonado pelo problema para trazer uma solução que seja ideal, porque a solução para uma empresa tradicional de mercado, para uma nativa digital, para uma startup, são completamente diferentes. Não tem essa receita de bolo e a gente tem que entender muito bem aonde está. E só voltando aonde você tinha comentado, da parte de comunicação, que é super importante, a partir do momento que todo mundo entende que cibersegurança ou privacidade é uma responsabilidade compartilhada, não é só aquele treinamento do phishing, que você vai clicar no link e vai te mandar para um treinamento, que vai solucionar. Nós temos que montar uma sala de crise, igual a gente faria aqui, olha, se estiver pegando fogo aqui agora, tocar o alarme de incêndio. Todo mundo sabe o que fazer numa empresa. Então, na hora que tiver um incidente cibernético, que os sistemas estiverem comprometidos, todo mundo sabe o que fazer. Quem vai para a sala de crise? Quem comunica? Qual o parceiro que a gente chama? O board tem que ser contatado? O CEO tem que fazer uma comunicação para o mercado. O pessoal de comunicação vai ajudar ele a fazer a comunicação que seja mais adequada? 3 dias já tem que fazer uma notificação. Então, todo esse processo, quando ele não é só documentado e treinado, é muito difícil. Por quê? Na hora que der esse problema, eu já participei de mais de 30 respostas a incidente. Dá dor de barriga, dá uma tremedeira, tem a pressão dos executivos junto do pessoal de segurança para resolver. A gente sabe que não resolve rápido, porque não é só tirar o atacante, voltar o sistema a funcionar. É ter a certeza de que o atacante não está mais lá. Porque não tem sensação pior de que você ir lá e voltar rápido o sistema, todo mundo está animado para voltar a trabalhar, mas ainda ficou um resquício do atacante e ele voltou a criptografar todos os sistemas. Então, o moral do pessoal vai muito abaixo e você demora muito mais para voltar. Então, a partir do momento que essa responsabilidade compartilhada, vamos treinar não só o time de segurança, de TI, mas executivos. Tomara que não aconteça, mas se acontecer, todo mundo vai saber o que fazer. Então, olha que legal assim, o caminho que a gente está indo, que é realmente responsabilidade de todos. E se é de todos mesmo, aí reforça que é um tema mais de segurança do que de cyber e que deveria ter desde a polícia do estado ali bem treinada para isso, até os funcionários, a gente mesmo, instruído para essa nova dinâmica. Aí você vê, por exemplo, alguns países investindo grana pública em criação de escolas nacionais de cibersegurança, porque o assunto é tenebroso, né, como os Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente não tem nem tantos cursos assim bons do assunto. Entende o que eu estou falando? Eu entendo perfeitamente. E hoje o que mais me dói é o mal que está fazendo a comunidade. Quantos idosos estão caindo em golpes? Quantas pessoas, não só idosos, né? Lá no passado eu também já caí, porque está tão fidedigno o golpe que eles estão fazendo que todo mundo cai. Você se sente muito mal, porque você passou por uma situação que você jamais imaginava participar. Tem algumas pessoas falando de letramento digital que passa por qual que é a tua postura no mundo digital. A gente sabe que ao andar na rua não pode ficar mexendo no celular que corre um risco. Não deveria ser assim, mas é assim. E a gente tem que acreditar que no mundo digital a gente tem que levar as mesmas preocupações do mundo físico. Não confie em estranhos, né? Desconfie até que prove o contrário. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Lembra aquelas coisas que os nossos avós falavam? Gente, se tem uma promoção que é muito boa, você está querendo tirar uma vantagem de alguma coisa? É golpe, pessoal. Tenham certeza disso. Ou tem aquela sensação de urgência. Olha, se você não pagar esse boleto agora, você não vai ganhar essa TV de 29 polegadas com plus tal coisa. Gente, alguém está te induzindo a fazer alguma coisa. Então, assim, isso está gerando um retorno financeiro tão grande para os atacantes que eles estão evitando de fazer algum outro tipo de assalto, de ataque, porque isso está gerando um valor muito grande para eles. No ano passado, só em cybercrime no mundo, eles ganharam mais de 10 trilhões de dólares. Se a gente olhar, é a terceira maior economia do mundo, Estados Unidos, China e o cybercrime. Tá vendo o tamanho da dimensão desse problema? E eu acho que a gente não está levando tão a sério quanto deveria, seja no corporativo, seja no governo ou na nossa sociedade, né? Dentro de famílias ou pessoalmente. Então, mas o desafio é justamente assim, você não tem tantas pessoas assim para dar essa direção. Hoje, para você até pegar alguma coisa que nasce em algum universo e ir para academia, o negócio já ficou ultrapassado. Para você levar esse conhecimento até o governo,
Aí, além de demorar, ainda tem que ver se na ocasião vai ter uma persona que vai absorver, entender a dinâmica e o grau da situação atual. Não é fácil. Não, longe disso. Não é fácil. Eu mesmo, assim, mesmo eu sendo uma árvore dentro da floresta dessas grandes empresas nativas digitais, ainda aprendo uma coisa nova a todo momento. E, assim, o que eu fazia antes, agora tá errado. O dinamismo tá muito rápido, assim. É difícil você ter esse norte, sabe? E aí, assim, eu vejo que com essa migração do crime offline para online, em alguém essa bomba vai estourar. Eu tendo a achar que pelo histórico do Brasil, essa bomba estoura individualmente na empresa, né? E no profissional lá que está apertando o botão, que vai ser o responsável, pode ser o DPO, o CTO, mas essa bomba vai estourar nas empresas. Ela poderia, assim, não estourar neles. Poderia, de fato, ter uma organização para, antes do negócio estourar, a gente organiza a situação. Mas é o que você disse, assim. A gente está caindo em golpe atrás de golpe. Vou dar a minha experiência. No começo do ano passado, eu estava andando na rua e aí veio uma muvuca de gente assim, roubaram meu celular. Beleza, roubaram meu celular. Quando eu cheguei em casa e eu desliguei o celular remotamente pelo iCloud e tal, desliguei, o cara conseguiu mandar um SMS pro meu segundo número com um link falando, achamos o seu celular, como se passando pelo buscador do iCloud. Então você consegue ver lá onde está seu celular, você vê exatamente onde ele está, certo? Ele mandou um SMS muito fidedigno, falando assim, achamos o iPhone e tal, clica aqui. Onde você clicava, era uma página exatamente igual. Nunca tinha ouvido falar disso. Escarrado a página do iCloud. O que tinha de diferente ali? Os links não davam para clicar, só o link para botar a sua senha estava aberto, os outros não estavam. A URL, embora parecida, não era oficial. Mas, cara, os caras chegaram assim no nível de profissionalização do golpe. Dessa, você é induzido a clicar, né? Porque você quer recuperar o mais rápido possível, né? Claro, velho. Gente. Claro. Não, e se o cara preenche a senha? Você imagina? Perdeu, cara. Ele perdeu acesso ao iCloud inteiro dele, todas as senhas gravadas, banco, tudo. Aí você vai pegar, assim, nesses golpes aí de consignado, você comprou TV e não sei aonde, confirma aqui a transação, um monte de gente tá caindo. Hoje eu ouvi uma do Enem, da inscrição do Enem. A inscrição do Enem acho que são R$90, R$89, mas se você pega isso e multiplica por quantas milhões de pessoas fazem o Enem, se 1%, 10% caírem, acaba sendo uma receita relevante. Pois é, e eu mesmo, nesse grupo de empresas que a gente reúne, essas maiores nativas digitais, né? Já passei por vários casos que o povo me ligava para contar que acontecia de algum ataque. Eu vou te contar um que eu passei. Tava num Réveillon, um pré-Réveillon, tava com a minha esposa, nossos filhos e tal, na praia, Ilhabela. Aí tocou meu celular. Cara, teve um vazamento de dados. Não sei, pode ser que sim, que não. Eu falei assim, bom, então vamos ter certeza que houve. Aí a empresa contratou uma consultoria, né? Hoje em dia todo mundo fala consultoria, mas eu vou usar português de botequim, tá? Era um negociador. Da mesma forma que tem um negociador de sequestro, sim, tem um negociador com o atacante. Vamos chamar o negociador. Aí o negociador manda e-mail, dá uma prova aí que houve vazamento. Ele, mandou. Ih, vazou mesmo. Aí o negociador, então, mas o que você quer? Aí aquela história mais velha do que a Lagoa Azul da tela quente, do SBT, de tudo. Queremos pagamento em Bitcoin. Tá, beleza, pagamento em Bitcoin. O cara, calma aí um minuto. Passou um dia inteirinho. Quando estava prestes a abrir o Réveillon,
o cara manda um e-mail falando o seguinte, ó, eu vou sair de férias, quando eu voltar, eu quero tudo certo. Sabe como terminou essa história? Nunca mais o cara voltou. Mas veja, Nick, o que pode ter acontecido? Um monte de coisa. Inclusive, podia ser um moleque de 15 anos que ficou com medo, será que vão me pegar? Falou, melhor eu vazar. Não deu certo, não colou rápido, então vazo, entende? Não sei. Podia ser várias coisas. Mas, assim, essa história, embora tenha terminado no dia mais esquisito do mundo, é uma história clássica, né? O cara entrou, aí o cara ameaça, vazar na dark web ou fazer alguma coisa, pede em criptoativos, geralmente é criptoativos. Sim. E, enfim, aí cada empresa conclui a história, enfim, né? Lógico que a gente fala para nunca pagar, pessoal. É claro. Nunca é indicado fazer, porque só está, né, fomentando o crime. Não é para ser feito isso. Mas se teu negócio está em vias de não operar, você está com caixa baixo, você não consegue liberar o caminhão ou o teu cliente colocar um pedido na internet, tem pessoas que acabam pagando. E uma outra coisa que é interessante lembrar é o seguinte, você pagar, ele devolver os dados, ele vai devolver uma chave e você tem que criptografar toda a sua base de dados e sistemas. Qual é a chance qual é a certeza que você tem que esses sistemas voltarão a operar como eles estavam operando antes? Uhum. Então não é muito melhor colocar o duplo fator de autenticação, porque sempre entra através de um roubo de credencial, né? Garantir que as suas aplicações, APIs estão protegidas, porque entra através de uma aplicação, criptografar as bases de dados, fazer o backup em lugares que não são de produção, você testar o restore, treinar toda a equipe, dá um trabalho, não é algo simples, mas essa é a nossa realidade. Nós fizemos a transformação digital, nós fizemos a indústria 4.0, depois da pandemia, né? A gente nem imaginava que estaria operando online, está operando online, e essa é a nossa realidade. Então a gente tem que ter essa nova postura. Então, a gente está num podcast como esse para ajudar também nisso, né? Não só as empresas, mas também as pessoas a terem essa postura mais cuidadosa, não confiar em tudo que vê, porque realmente é a partir de um simples clique que você abre a porta para o atacante na sua empresa. Um simples clique, você acaba dando todos os seus dados pessoais, redes sociais, WhatsApp. Então, é muito complicado isso, tem que tomar muito cuidado. E olhando para todas as indústrias, aonde você vê que você acha que tem mais demanda? Porque eu tendo a achar o seguinte, o óbvio, né? Por exemplo, se você pegar os setores da economia todos, a agroindústria, enfim, todos eles, farmacêutico e tal, você vê assim, quem tem dados estruturados e de fato está usando esses dados estruturados para gerar negócio? Poucos, não é muitos não. Pouquíssimos, tá? Porque era uma economia muito offline. Sim. No máximo, você tinha lá um site, um negócio de venda e tal, blá, blá, blá. Tanto é que o percentual de empresas que conseguiram estruturar os dados, fez o primeiro passo de qualquer ladainha de transformação digital, que é, você ter um data lake, são pouquíssimas. Agora, nas grandes empresas nativas digitais, scale-ups e tal, eles já nasceram assim. Então já tá um monte de coisa estruturada, né? Se a gente está falando da cibersegurança, me leva a crer que, aonde tem maior volume de potenciais vazamentos, ataques, utilizações indevidas de informações, é nesse bloco aqui. Não nos outros. Como é que você vê isso aí? Em parte é verdade. Quem está em busca de sequestrar dados ou vazamento de dados ou a parte de espionagem, que tem muito, né, entender como que é o teu negócio, tua base de dados, vai muito para essa área. Quando você pega dados estratégicos de desenvolvimento de novos produtos, qualquer empresa que tenha P&D, farmacêutica, desenvolvimento de veículos e tudo mais. Só que principalmente durante a pandemia, eles descobriram que quem fornece energia, fornece água, tem que liberar um caminhão numa balança ou tem que emitir uma nota fiscal, está conectado. Antigamente não estava. E a partir daí, ele criptografa lá a portaria de uma empresa que transporta leite,
E aquilo tudo fica parado, os caminhões ficam parados na rodovia, o leite ali está estragando, tem que ter uma maneira de descarte, você não fatura, será que você vai conseguir pegar no dia seguinte? Então, gerou um caos generalizado por causa da hiperconectividade. E a partir do momento que a gente fala, não vai acontecer comigo porque eu não estou conectado, vem da onde você menos imagina, às vezes de um prestador de serviço seu, que você não tomou cuidado na hora de contratar, ele não tinha as mesmas preocupações que você, e o ataque veio de um prestador de serviço seu. Então, o que eu digo hoje é assim, as empresas da área financeira acabam investindo um pouco mais, porque elas conseguem entender muito bem essa questão do risco e apetite ao risco. Então, o investimento é um pouco mais pungente. As startups, elas estão fazendo o que dá até elas ganharem uma relevância maior e conseguirem os investimentos adequados, e principalmente o pessoal da indústria, infraestrutura crítica, eles estão acordando hoje para a importância desse tipo de investimento, porque antes eles achavam que não eram alvos, porque eu não tenho dados tão estratégicos, né? No ano passado, nós criamos um instituto para fazer um Cyber Score do Brasil. Batizamos de Cyber Score. Fizemos uma pesquisa de 109 entre as 109 empresas com ação aberta na Bolsa de Valores, com apoio da Abrasca. Então, se você tem a empresa listada, você já tem mais governança, você já tem mais processo. E mesmo assim, de 100 pontos possíveis, a média foi 49. Então, imagina o resto do mercado, a cauda longa, as PMEs. Então, o desafio é grande. E por que a gente vai continuar nessa estratégia do CyberScore? Agora não vai ser só para as listadas, será para todo o mercado, instituições de governo. A gente também vai abrir para o estudo de AI também, para entender como que está a nossa maturidade. Para ter uma base histórica, mas não só isso, ter uma linguagem comum na hora de conversar para um seguro cibernético, dentro do M&A. Então, você conseguir ter um linguajar único para conseguir entender aonde está e para onde a gente tem que ir. Mas como é que se justifica um ROI aí? Vamos investir tanto em cibersegurança. Como é que eu vou justificar isso? É muito complicado. No passado, tentaram criar um ROS, que era retorno sobre sobre segurança, né? E não foi para frente, porque é muito difícil. Você tem que ter uma análise frente a algum framework de mercado. Então, você tem um NIST, por exemplo, que é muito conhecido. Você pode ter uma LGPD, pode ter também uma ISO. E aí você entende, frente às melhores práticas aonde você está, tem uma discussão com o negócio. Qual que é o seu apetite ao risco, né? Aonde você gostaria de estar frente ao que é possível ser investido, porque não é só dinheiro, né? Tem que ter pessoas, tem que ter time, tem que ter processo, tem que ter governança. Não adianta eu trazer um caminhão de dinheiro agora, no dia zero, porque muito vai ser desperdiçado, porque eu não vou conseguir executar isso de maneira adequada. E normalmente depois que vem um caminhão de dinheiro, é difícil você pedir por mais um. Então é interessante fazer de maneira escalonada e que haja uma continuidade no tempo para esse investimento. Por isso que eu falo que é um jogo infinito cibersegurança. Enquanto a gente quiser operar como empresa, vai ter alguém do outro lado querendo te atacar. Então você não é um jogo de ganha e perde. É um jogo mesmo, né? Um jogo infinito de você perpetuar o maior tempo possível. Porque eu vejo assim, olhando para as outras áreas, que tem muito a ver assim, com um back-office importante, geralmente as empresas olham para esse aspecto com o óculos da dor, de uma possível dor. Então, exemplo, o caso da Siemens. Precisou um puta case ali de fraude, de corrupção, cacete, para os caras investirem uma tonelada em compliance, tal. Aí compliance foi lá e, blum, colocou. Aí o negócio foi evoluindo, aculturando e tal. Não quero dizer com isso que as empresas de fato têm um compliance efetivo. Pelo compliance contrário. Não é cibersegurança, também longe disso. Não é cibersegurança, mas fazendo uma analogia, foi assim, por uma dor, assim, tipo, olha, tal. Como cibersegurança é meio que algo que não está conectada naturalmente com uma agenda de, vou vender mais por causa de cyber, a menos que você seja uma solução de cyber, tendo a achar que, assim, tem dois caminhos, né? Primeiro caminho, NPD, multa, blau, 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 que é horroroso esse caminho. Ou outro é mostrar para essas empresas o quanto o cara tá vulnerável. Então, eu pensaria, o que eu faria? Assim, eu montaria um timezinho, falaria assim,
tá frágil o seu sistema. Quer que eu mostre como ou faz um penetration test, né? Faça um ataque e fala, eu tô de cara pro gol aqui, né? Mas um teste autorizado, né? Assim, pegar aleatoriamente... Não, jamais. Isso é proibido, pessoal. Proibido, tem que ser... isso aí é crime. Mas falou assim, não, você tá muito vulnerável. Ajuda bastante. E só com isso que eu tô te mostrando, a penalidade ia ser tanto. E aí? Bora fazer ou não? Né? Porque até chegar naquela fase que a gente tá falando agora, que é o ápice da maturidade, que é olhar para a cyber de uma perspectiva de business e talvez até usar alguns elementos ali de segurança da informação ali até para criar novos negócios até para a empresa, que isso é possível. Você tem aí a B3, por exemplo. A B3 pegou todo um know-how ali de mercado e abriu uma vertical de soluções de cibersegurança. Sim, incrível a iniciativa deles. Então, assim, você tem como transformar até numa empresa que hoje faz A, num futuro próximo fazer B, C, D e E. Porque é isso que a gente vê na realidade da dinâmica do mercado hoje. Vou te dar um exemplo. Você não consegue definir para mim o que é a Amazon. Não tem como. O que é a Amazon? É marketplace? É nuvem? É streaming? É produto Alexa? O que vai ser no futuro? Entende? Sim. Então é um pouco isso, né? E do que você falou, ainda acrescentaria mais um, que é quando a empresa é atacada. Só investe na dor, só investe quando tem uma regulamentação, quando existem executivos que estão buscando realmente a perpetuidade da empresa nesse sentido de, olha, vou fazer um assessment, deixa eu ver onde eu estou, deixa eu fazer um benchmark. O que eu tenho notado, conselheiros que estavam na cadeira de empresas que foram atacadas, eles estão sendo muito intencionais nas demais empresas que eles aconselham a que tenha um tema, uma vertical mais intencional nesse sentido, para evitar que isso aconteça. Como a gente pode ter uma postura, né, depois do ataque, sem ter sido atacado? Seria o melhor. São algumas coisas que dá para a gente fazer, mas depende disso, né, de alguém ser intencional, o board aprovar o que tem que provar para os executivos pedirem o que tem que fazer e o pessoal lá executar o que tem que ser executado, seja de treinamento, ferramenta, investimento, para a gente conseguir elevar essa maturidade. Porque hoje está muito mais para os atacantes do que para a gente. Essa é a dura realidade que nós temos hoje. Com certeza, Nick. Cara, aprendi um montão. Obrigado aí pela tua presença aí. Pode deixar um último recado aí, povo te procurar. Que legal. Então, se vocês puderem me buscar no LinkedIn, Nicolas com Y e CH, sobrenome é quase que criptografado. Cibersegurança, né? SZUCKO, depois o pessoal deixa aqui embaixo. Através do LinkedIn vocês podem acompanhar as minhas iniciativas e eu queria deixar algumas dicas aqui para vocês levarem, né, para dentro das empresas. O que é importante é sempre ter o duplo fator de autenticação. Só a senha hoje não é possível. Mas se alguém de sistemas falar que não tem como colocar o duplo fator de autenticação por algum motivo, que eu acho difícil, tem que dar, coloca uma senha muito mais como uma frase longa referente a alguma coisa do teu dia a dia, do que uma palavra ou número e senha. Porque as nossas senhas, muitas delas já foram vazadas ou são, através de engenharia social, muito fáceis de se adivinhar. E se teu celular, teu computador tiver alguma biometria, seja facial, digital, usem, porque é muito mais seguro, porque você não tem só o que você é, mas o que você tem, que é o próprio dispositivo físico. Façam backup, guardem esse backup longe do ambiente de produção e garantam que, de vez em quando, você possa fazer o restore para ver se está ocorrendo tudo bem. E criptografem os dados. Muitos bancos de dados são vazados e não estavam criptografados, estavam em texto puro. Aí fica muito fácil, né? E na nossa vida pessoal, continuem utilizando o duplo fator. Em redes sociais, em WhatsApp, tudo que vocês tiverem de comunicação tem que ter o duplo fator de autenticação. E antes de clicar, muita calma. Você conseguiu identificar naquele caso do teu celular, mas quantas pessoas não prestam atenção no que você está clicando? Nosso dia a dia é corrido, mas tem que respirar fundo, olhar, ou se receberem uma ligação, lembrem, você sabe o contato do teu gerente do banco. Desliga o telefone e você liga para o gerente do banco. Não acredita que aquela pessoa é um familiar ou o gerente do banco, porque os atacantes já têm a nossa base de todos vazados. Então ele vai saber endereço, os nossos dados. Lembra que a gente pedia para falar meu CPF para você saber se eu sou eu?
esquece. Isso já está muito fácil de ser triangulado. Então, são algumas dicas que eu queria que vocês levassem para casa, para a empresa, para que vocês estejam mais seguros. Brigadão, Nick. Mandou bem. Você que ficou aqui com a gente até o final, não deixe de se inscrever, o comentário, fazer suas sugestões de temas, inclusive, ou quem a gente pode convidar aqui. Assista também os episódios anteriores, que você vai aprender bastante. E para finalizar, acesse redigitalize.com.br. Lá também tem o nosso guia de boas práticas, que o Nick também trabalhou conosco, em cibersegurança. Então ali você tem algumas dicas que o Nick trouxe aqui e que a gente buscou trazendo uma linguagem acessível a todos, tá bom? Até o próximo episódio. Valeu!